Fala galera, começando mais um vídeo aqui no Radar e hoje o tema é bem interessante, hein? Porque faremos uma tier list ranqueando os membros do clã Uchiha. Eu tava muito ansioso pra fazer esse vídeo aqui, geral também tava pedindo nos comentários. E olha, eu vou te falar, esse vídeo aqui é bem complexo, é bem polêmico, até porque o clã Uchiha é um clã bem polêmico, não é mesmo? Então, sem mais delongas, já vamos dar andamento aqui, já vai deixando aí seu like, se inscrevendo se não é inscrito. E o primeiro shinobi de quem nós vamos falar é simplesmente um dos shinobis mais da hora que existe em toda a obra de Naruto e ainda mais dentro do clã Uchiha, que é o Shisui Uchiha, galera, isso mesmo, Shisui Uchiha, personagem que eu gosto bastante dele, é uma pena que ele não apareceu muito no anime, mas com o pouco que apareceu e só com a fama que ele tinha no mundo ninja, já dá pra saber que o Shisui Uchiha é um Uchiha lendário, galera. Se formos analisar os feitos, quando ele era criança, ele foi uma das crianças que despertou o Sharingan mais cedo. Ele não é o que despertou mais cedo de todos, mas é um dos que despertou mais cedo e também um dos ninjas que conseguiu mais rápido utilizar as habilidades do Sharingan. Quando ele era criança, ele já tinha ali as suas 3 Tomoes do Sharingan desenvolvidas e ele já fazia várias técnicas impressionantes no campo de batalhas, assim como vimos num pequeno flashback que foi mostrado em Naruto, quando vimos ali o Shisui e o Itachi ainda bem jovens, crianças, lutando de igual para igual contra membros da Anbu. Isso mesmo. Isso já prova que desde criança ele é lendário, mas quando cresceu, o Shisui continuou sendo mais lendário ainda. Com o seu Sharingan, ele sempre foi muito temido no mundo ninja, principalmente com o seu Mangekyo Sharingan, que tinha ali o genjutsu mais poderoso do mundo ninja, abaixo apenas do Tsukuyomi Infinito, que é basicamente o Kotoamatsukami. Então, com esse panteão de jutsus ali no seu arsenal, que é basicamente suas técnicas de fogo, as suas técnicas com espadas, que também ele era muito bom, vai lembrar que o principal aspecto de poder do Shisui é o seu Sharingan, é o seu Mangekyo Sharingan, principalmente os seus genjutsus, beleza? Então, não existe lugar mais adequado pro Shisui, a não ser a posição de Shinobi lendário. Continuando aqui a nossa tier list, vocês devem estar perguntando, pô, quem é esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, ele é muito maneiro mesmo, e o nome dele é Kagami Uchiha, isso mesmo galera, Kagami Uchiha, um antepassado do Shisui. E qual que é a grande curiosidade em cima do Kagami Uchiha? Que é o seguinte, ele foi mostrado bem pouco no anime, apenas uma cena, mas o mais legal dele é que ele fazia parte do time Tobirama, galera. Ou seja, esse aqui, o Kagami, é o único Uchiha que o Tobirama confiava. Inclusive eu quero fazer um vídeo mais completo falando da história dele, mas embora pouquíssimas coisas dele sejam ali reveladas, sabemos que ele é muito bom em genjutsu, certo? Porque tipo assim, todos os antepassados ali da linhagem do Shisui sempre foram bons, e ele é um antepassado, se eu não me engano ele é um tio do Shisui, alguma coisa assim. Só que ele certamente sempre foi muito habilidoso com genjutsu, ele também era muito habilidoso com taijutsu e kenjutsu, que é brigas com espadas, e qual que é a prova de que ele de fato é um ninja muito forte? Que ele era basicamente um dos seguranças do Tobirama, um dos seguranças do Hokage. E aí, só o fato dele ser segurança do Hokage já mostra que ele é um ninja altamente capacitado, correto? Mas o fato dele ser um segurança do Tobirama, que era um Hokage que não gostava dos Uchiha, significa que além de ser poderoso, ele também é muito confiável, tá ligado? Era muito leal à Vila da Folha. Dito isso, analisando o pouco que sabemos desse personagem, eu até poderia colocar ele no subestimado, mas na real, se for analisar, a galera superestima ele, né? Porque mesmo sem saber nenhuma habilidade dele, todo mundo coloca ele como ninja poderoso, então ele não é subestimado. Então eu vou deixar ele aqui no razoável, certo? Porque infelizmente ele foi mostrado bem pouco. Se a gente soubesse da história dele, só pelo fato dele fechar com o Tobirama, certamente ele já poderia ser colocado como um Uchiha lendário. Mas infelizmente, como a história dele foi apagada, vamos ter que deixar ele aqui na posição de razoável, beleza? Mas ele é muito maneiro, inclusive ele parece bastante com o Shisui, né? Se você analisar, ó, só muda que ele tem o cabelo maior, assim, ó, muda um pouco aqui o formato dos olhos, mas ele é bem parecido com o Shisui. Em breve eu vou fazer um vídeo completo sobre ele, falando de tudo sobre ele, vou fazer uma pesquisa a fundo, porque esse personagem é muito interessante. Dando andamento, o próximo Uchiha aqui da nossa lista é simplesmente a mais recente Uchiha que apareceu no anime, que é a filha do Sasuke, né, junto com a Sakura, Sarada Uchiha. E galera, embora a Sarada não seja valorizada nem pelo próprio anime e pelo mangá, eu tenho que admitir pra vocês, tipo assim, o que o Boruto é desenvolvido e o que a Sarada não é desenvolvido, parece que o Kishimoto não aprendeu nada com a Sakura, tá ligado? Que sendo uma das co-protagonistas, não foi desenvolvida em nada, e aí muito tempo do anime geral ficou subestimando, até chegar o momento que ele teve que de fato dar uma atenção e um desenvolvimento. E é isso que tá acontecendo com a Sarada.
nada acontece de fato ali com a Sarada que tenha destaque, tá ligado? Todos os maiores feitos da Sarada, ou os maiores acontecimentos da vida dela, infelizmente no anime, no mangá, né, acaba não sendo muito mostrado, acaba não sendo muito explorado, e isso é bem triste. Mas, em questão de habilidades, não dá pra falar que a Sarada é uma Uchiha comum, até porque ela é muito habilidosa em todas as técnicas básicas que o Uchiha precisa saber. Ela tem uma grande afinidade com técnicas do estilo raio, assim como seu pai. É claro, por ser uma Uchiha, ela também tem afinidade com técnicas do estilo fogo. E, falando de Sharingan, pela idade dela, até que ela tá desenvolvendo o Sharingan de maneira interessante. Ela já desenvolveu a terceira Tomoe, aí no final de Boruto Next Generation, mas nos últimos capítulos ela desenvolveu, chegou a despertar, no caso, né, até mesmo o seu Mangekyo Sharingan, que embora não tenha o seu poder revelado ainda, é certo que esse Mangekyo Sharingan é muito forte, até porque ela é filha de uma reencarnação de Otsutsuki, que no caso é o Sasuke, e também da Sakura Haruno, que é de um clã conceituado dentro da Vila da Folha, que é o clã Haruno, e também que é uma Kunoichi conhecida pelo seu belo controle de chakra e também pelas suas altas reservas de energia. Então, não tem como falar que a Sarada não é promissora, não é muito habilidosa, e eu vou deixar ela... Eu não sei se eu deixo no subestimado, tá? Porque eu acho que ela é muito mais poderosa do que a galera fala. Ó, se você for parar pra ver, todo mundo, tipo, sabe que o Boruto é muito forte, que o Mitsuki é muito forte, tem o modo sábio, que o próprio Kawaki é muito forte, ele não para de ganhar upgrade dentro do anime, mas a Sarada também é muito forte, só muda que ela não tem tempo de tela. Só muda que ela não tem tempo de tela. Se você for parar pra ver, o desenvolvimento de habilidades da Sarada tá quase se equipara com o desenvolvimento de habilidades do Sasuke, quando os dois ali tinham a mesma idade. Talvez a Sarada um pouco mais velha, a Sarada tenha demorado um pouco mais, sim, mas ela é muito técnica, muito inteligente, e um detalhe que eu acho que é um grande ponto pra ela é que ela consegue mesclar muito bem as suas habilidades que são vinculadas ao seu pai, as suas habilidades Uchiha, juntamente com as suas habilidades, com as habilidades da sua mãe, a Sakura, porque embora ela não seja muito boa em ninjutsu médico, ela é muito boa em controle de chakra, e também ela é muito boa no punho adamantino, que é aquele soco super forte. Então, eu vou deixar ela aqui no subestimado, porque pra mim razoável é pouco. Embora o Kagami Uchiha, que foi um ninja que trabalhou com o Tobirama, fique aqui no razoável, eu vou deixar a Sarada no subestimado, porque a galera acha que ela não é poderosa, mas ela é muito poderosa. Sem tirar que ela tem Mangekyo, né? Eu nunca vi nada falando que o Kagami tem Mangekyo, enquanto a Sarada é confirmado que despertou o Mangekyo, só que não usa. Mas enfim, aqui também a gente pode considerar a Sarada de Boruto Blue Vortex, que tá bem mais poderosa. Então, agora chegou a vez de falarmos de um personagem bem polêmico, bem interessante e que eu gosto bastante, que tem vários altos e baixos dentro do anime, mas sempre se mostrou como um ninja bem legal. E eu tô falando do Obito Uchiha, galera. Isso aí, ó, Obito Uchiha. E vamos lá, analisando o começo da vida do Obito Uchiha, quando o clã Uchiha ainda estava na Vila da Folha, Obito sempre foi um ninja muito subestimado. Embora ele não seja tão habilidoso quando jovem, certo? Ele sempre foi muito subestimado, e quem não subestimou ele certamente foi o Madara, né? Que meio que, pra ter escolhido ele como recruta, já sabia que ele tinha ali alguns dons únicos. E o que acontece, galera? Embora no comecinho ali o Obito não fosse tão habilidoso e precisava treinar mais que os outros, conforme o tempo foi passando e o Obito foi se desenvolvendo, ele foi se desenvolvendo de uma maneira muito interessante. Logo, um pouco antes de sua morte ali, ele desperta o Sharingan, já com 2 Tomoes, ou seja, mostrando que ele tem algum diferencial, e depois que ele morre ali, né, que sofre o acidente com a pedra, e vai treinar com o Madara, recebe célula do Hashirama, o Obito ficou simplesmente imparável, galera. Imparável, e a importância dele pro anime começou a ser fundamental pros planos do Madara poder entrar em execução, certo? Porque o que acontece? O Obito, depois que ele recebe o treinamento do Madara, ele começa a agir pelas sombras, então ele manipula a Akatsuki, ele tem um feito importantíssimo junto com o Itachi pra ajudar o Itachi ali na missão do Itachi, que era basicamente acabar com o clã Uchiha. Já vamos lembrar aqui, depois a gente vai poder citar isso quando for falar do Itachi, mas o Obito foi fundamental pro Itachi conseguir exterminar o clã Uchiha naquela noite, certo? Porque o Obito foi logo lá nos policiais do clã Uchiha, ou seja, ele foi ali onde estavam os ninjas mais poderosos. E aí o Itachi pegou todo o resto da população. Então o Obito foi fundamental até para um feito que é do Itachi, que é basicamente o massacre Uchiha. E depois, galera, ele vira o Tobi, manipula a Akatsuki nas sombras, ele dá algumas ordens ali pro Pen, pro Nagato, junto com a Konan. Ele é muito importante, e no campo de batalhas não tem o que falar do Obito.
não tem o que falar do Obito. Mesmo ele antes de pegar o Rinnegan, que já fica bem mais poderoso, né? Mas antes mesmo, ele já era praticamente imparável. Como o Tobi, ele era muito difícil de se combater, se eu não me engano. Pouquíssimas pessoas ou ninguém chegou a acertar um golpe no Tobi. Se você for parar pra ver, só pra você ter uma noção de como o Obito sempre foi muito habilidoso. E depois, na Quarta Guerra Ninja, ele prova mais ainda que ele é imparável. Depois, quando ele pega o Rinnegan e o Sharingan, ele utilizando o Kamui junto com as técnicas do Rinnegan, junto com as suas técnicas de super força. Ele sabe utilizar até Mokuton, pra você ter uma noção de como o Obito é poderoso, certo? E aqui, o Obito pode até ser conversado pra chegar nessa posição, mas eu acho que não. Ele acabou virando a casaca muitas vezes dentro do anime, não tem um legado tão sólido, tá ligado? O sonho nem era dele, os planos nem era muito manipulável e tal, então eu acho que Deus Shinobi é demais, mas a posição de Uchiha lendário é muito justa pro Obito, porque de fato ele foi lendário e ele foi fundamental pro desenvolvimento da história de Naruto Shippuden e Naruto clássico. Então não tem como não deixar o Obito aqui nessa posição de Uchiha lendário. Tanto o seu desenvolvimento quanto os seus poderes é de altíssimo nível e foi muito bem explorado no anime. Continuando, agora chegou a vez de falarmos de um cara que eu gosto bastante, sempre passa desapercebido ali pelos fãs, é pouca gente que cita ele como um ninja forte, como um ninja capacitado, e eu tô falando do Fugaku Uchiha, simplesmente o pai do Sasuke e do Itachi, galera. E o que acontece? Como também foi outro ninja aí que apareceu bem pouco no anime, infelizmente não sabemos quais são as extensões das habilidades do Fugaku Uchiha. E é por isso que ele acaba sendo muito subestimado. Mas eu vou dizer aqui pra vocês, galera, Fugaku muito poderoso, e uma prova disso não é nem o fato dele ter um Mangekyo Sharingan, não é nem isso, é o fato de que na época que ele tava governando lá o clã Uchiha dentro da Vila da Folha, além de ser um dos ninjas ali cotados a ser o quarto Hokage depois que o Hiruzen aposentasse, coisa que com certeza o Hiruzen não ia deixar nem ferrando, mas ele tava ali, né? Além de ser isso, ele era o líder do clã Uchiha, então pra ser o líder do clã mais forte, você tem que ser um ninja muito forte, no mínimo mais forte do clã, então isso é outra prova de que ele é muito habilidoso, e também, galera, tem o fato de que o Minato respeitava ele. Ele não era mais forte que o Minato, tenho certeza que não, mas se tipo assim, se o Minato não tivesse morrido e acontecesse ali a rebelião dos Uchiha, certeza que a grande luta ia ser Minato contra Fugaku. E eu vou falar pra vocês, eu sei que tipo, a probabilidade é gigante do Minato ser muito mais poderoso, mas ia ser uma luta ali, tá ligado? Eu não sei não, tipo, como a gente não sabe da extensão das habilidades do Fugaku, não dá pra falar que ele é muito poderoso, tipo, mais poderoso que o Shisui, não sei. Ele era o líder do Shisui. Então, tipo assim, tá em aberto, mas depois que a gente vê ali ele mostrar o seu Mangekyo Sharingan, mostrar que tem controle do Mangekyo Sharingan, e detalhe, ter escondido esse poder toda a sua vida, ou seja, ele chegou no posto de líder dos Uchiha sem mostrar o Mangekyo, certamente ele é muito forte, mas infelizmente geral subestima ele. Geral subestima ele e não coloca. Não sei se eu coloco ele na parada de Uchiha lendário, porque ele foi o líder do clã. Ele foi o líder do clã, mas eu acho que ele é subestimado não só pelo público e até pelos criadores, porque mesmo sendo o líder do clã, ele não teve sua história desenvolvida. Ele não teve sua história desenvolvida, enquanto os ninjas que vier aqui pro Uchiha lendário são ninjas que se provaram como lendários, até pelo fato deles terem as suas histórias totalmente reveladas, certo? Agora chegou a vez de falarmos da esposa do Fugaku, que é basicamente a Mikoto Uchiha, galera. Mikoto Uchiha, mãe do Itachi e do Sasuke, e esposa do Fugaku. E aí, certeza que você vai falar bem assim, ah não, a Mikoto Uchiha tipo, só fazia um trabalho de dona de casa, ela só cuidava dos filhos dela e do marido e tal, mas, vou colocar a Mikoto no mínimo aqui no razoável, pelo seguinte motivo. Pra você que não sabe, a Mikoto fez parte, galera, do time Jiraiya, junto com o Minato e um outro shinobi que agora eu esqueci o nome, inclusive no mangá do Minato revelaram o nome dele. Deixa eu pesquisar aqui rapidão. Dekai, acabei de ver o nome dele, Dekai, é esse carinha aí da foto, mas enfim, ou seja, pra Mikoto fazer parte do time que tinha o Minato, que já era um prodígio desde a Academia Ninja, e depois, e ainda por cima, no caso, ser treinada pelo Jiraiya, isso significa que é óbvio que ela era bem poderosa, ela tem a patente de Chunin, certo? Ela não tem a patente de Jonin, então eu vou deixar ela no razoável, porque eu tenho certeza que ela tinha algumas habilidades bem interessantes. E outra coisa, esposa do líder do clã Uchiha.
esposa do líder do clã Uchiha. Então, de patente, a Mikoto até que tá bem, certo? E isso prova que ela era minimamente habilidosa. Certeza que ela não era fraca. Fraca, eu tenho certeza que a Mikoto não era. Seguindo aqui, temos agora Sasuke Uchiha, simplesmente o grande protagonista, né, do clã Uchiha. O Uchiha que teve sua história mais bem desenvolvida, que teve mais destaque, até porque se você for parar pra analisar, o Sasuke é um co-protagonista, em vários momentos ele foi um antagonista, então não tem jeito. Teve sempre muito destaque, teve a sua história bem desenvolvida. Quando jovem, né, quando molecote, Sasuke sempre foi muito habilidoso, desde bem jovem, inclusive no comecinho do time 7, quem surpreendia com talento no campo de batalhas, sempre era o Sasuke que se mostrava acima da média. Naruto clássico inteirinho, Sasuke foi acima da média, isso não tem como negar, tá? Não tem como negar. Ó, já vou adiantar uma coisa pra vocês, que não tem Uchiha fraco aqui nessa tier list, então eu já vou tirar logo esse posto de Uchiha fraco, porque não tem Uchiha fraco nessa tier list. Os fracos, o único que seria fraco, eu até pensei em colocar ele aqui na lista, é aqueles Uchiha que foram coagir o Itachi. Tipo, não sei se eu consigo achar a cena, mas enfim, é aqueles Uchiha que coagiram o Itachi, sabe? Que o Itachi derrotou eles bem rápido. Se fosse pra pôr alguém como fraco, eu ia colocar eles, mas nem pra entrar na tier list aqui eles foram relevantes o suficiente. E imagine pra ser taxado de fraco ou forte. E aí o que acontece? O Sasuke, desde jovem, muito habilidoso, certo? Muito habilidoso mesmo. O fim de Naruto clássico, pra mim, acaba muito maneiro com aquela luta no Vale do Fim do Sasuke contra o Naruto. O Sasuke com a marca da maldição fica muito maneiro. Quando eu assistia Naruto clássico, nas antigas, o Sasuke era meu personagem favorito. Nas provas Chunin eu torci bastante por ele. Embora ele não tenha muitos fãs, é interessante isso. Que, tipo assim, o Sasuke, eu tô percebendo que ele não tem uma fanbase muito forte. Vários outros personagens têm uma fanbase maior que a do Sasuke. Minato, Itachi, Jiraiya. Mas em questão de desenvolvimento no anime, não tem como. Ele foi muito lendário. Eu acho que em questão de poder, ele até poderia chegar aqui no posto de Deus Shinobi, se for falar de poder bruto, mas tem uma coisa no Sasuke que me incomoda, e olha que eu nem tô entrando no mérito de poder, tá? Porque, tipo assim, durante todo o anime, o Sasuke só desenvolveu seus poderes mais e mais, usando o Sharingan muito bem, usando o seu Mangekyo, depois que ele recebe muito bem, a luta dele contra o Itachi é lendária, a luta dele contra o Deidara é muito maneira, a participação dele na Akatsuki, embora seja um pouco patética, é da hora, é interessante de assistir, só que tem um problema que eu acho que o Sasuke tem, que, pelo menos na minha opinião, não faz eu deixar ele no Deus Shinobi, que é o seguinte, depois que ele é muito sem propósito, tá ligado? Tipo, ele tem o propósito principal dele, de Naruto clássico até o começo do Shippuden, que é matar o Itachi, e até ali ele tá bem objetivo no que ele quer, só que depois que ele mata o Itachi, é tanta informação que ele vai recebendo, é um bombardeio tão grande de informações, de segredos que vão sendo revelados pra ele, que ele meio que fica sem saber o que quer da vida. Uma hora ele quer destruir Konoha, outra hora ele quer ser o herói de Konoha, outra hora ele quer parar a guerra, outra hora ele quer que a guerra aconteça, outra hora ele quer virar Hokage, outra hora ele não quer mais nada, agora ele virou do bem. Então, tipo assim, depois da luta do Sasuke contra o Itachi, e que ele descobre toda a verdade, até ali a fase do final do Shippuden, pô, até a luta do Vale do Fim, se for parar pra ver, o Sasuke não sabe o que quer, muda, tipo assim, direto que ele sabe de uma informação, ele tem que mudar de opinião, enquanto, se você for parar pra ver, o Naruto sempre foi muito obstinado. O Naruto sempre foi muito obstinado, sempre sabia o que queria. Do primeiro episódio ele fala que vai ser Hokage e fica toda a sua vida nessa missão. Então eu acho que é isso que faz o Sasuke não ir pra Deus Shinobi, tá ligado? Em questão de poder, certamente ele iria. Aqui não tem jeito, mas em questão de desenvolvimento, mesmo que ele tenha ganhado muito destaque, eu acho que o desenvolvimento do Sasuke só foi caindo. Só foi caindo. E agora em Boruto nem se fala. E agora em Boruto é bem patético. Ele tá preso lá na árvore e, tipo assim, devido ao tanto de poder que ele tem, o jeito que ele perdeu o Rinnegan foi o mais patético possível. Então, tipo assim, Sasuke como Uchiha lendário tá bom. E ele pisa no Deus Shinobi. Inclusive, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você gostaria de trocar alguma posição, se você deixaria. Vai comentando aí bastante, que é bom que a gente pode discutir melhor sobre essas paradas aqui, até porque essa tier list é um tanto quanto complexa. Continuando, agora, galera, temos aqui uma personagem que eu acho bem interessante, apareceu pouco também, né, como é o caso de várias Uchiha, mas ela foi bem legal, que é a Naori Uchiha, galera, Naori Uchiha, e pra quem não se lembra, a Naori aparece num flashback quando o Itachi aplica o Izanami pra cima do Kabuto, e quando ele explica como que funciona o Izanagi e o Izanami ali pro Sasuke, a Naori aparece no flashback utilizando o Izanami e conseguindo burlar o Izanagi.
Ou seja, isso já mostra que ela é muito poderosa, porque essa técnica, além de ser lendária, ela é altamente restrita dentro do clã Uchiha, certo? Então, tipo assim, é fato que ela é muito poderosa, e eu vou deixar ela... Eu acho que eu vou deixar ela aqui no razoável, na frente de geral, pelo seguinte fato. Todo mundo aqui que tá em cima tem Mangekyo, só que... E eu sei que ela é bem poderosa. Pô, só o fato dela usar o Izanami já mostra que ela é muito poderosa. Só que ela não mostrou as habilidades. E ela também não é subestimada, porque todo mundo, na real, superestima ela. Tipo, coloca ela na frente. Então eu vou deixar ela aqui, simplesmente pelo fato de que o seu desenvolvimento na história foi 0, certo? Porque falando de habilidade, ela até caberia aqui, ó, na frente da Sarada. Mas, infelizmente, o seu desenvolvimento foi 0 e eu vou deixar ela aqui. Ó, eu vou pôr ela aqui no subestimado. Pronto, vou pôr ela no subestimado porque ela foi subestimada pelo próprio Kishimoto quando não deu destaque pra ela, correto? Então vamos aqui no subestimado que tá bom. Agora, chegou a vez de falarmos de um cara bem legal, que infelizmente não apareceu no anime também da forma que merecia, certo? É um ninja extremamente importante pra história de Naruto e também pro desenvolvimento do universo de Naruto, que é o Tajima Uchiha. E agora eu te pergunto, você sabe quem é o Tajima Uchiha? Sabe quem é? Sabe de quem ele é pai? Esse carinha aqui é simplesmente o pai do Izuna e do Madara Uchiha, galera. E é ele que brigava contra o pai do Hashirama naquela cena bem icônica que tem deles na lagoa. E aí eles começam a brigar ali. E aí o Hashirama e o Madara meio que intervêm a treta. E é ali que eles cortam o laço. Inclusive, se eu não me engano, é ali que o Madara desperta o seu Sharingan. E quem é o pai do Madara é esse carinha aqui, ó. Tajima Uchiha, mas infelizmente quase nada do Tajima foi mostrado. Ele era o líder do clã, eu tenho certeza que ele era muito poderoso. Naquela época não tinha muitos ninjutsus desenvolvidos, então eu não sei se ele usava ninjutsu. A única coisa que eu sei é que ele usava Kenjutsu, que é combate com espadas, e que era forte o suficiente para ser o líder do clã naquela época. Então eu vou deixar ele aqui no razoável muito por falta de informação. Eu sei que ele é bem poderoso, mas devido ao fato de faltar muitas informações sobre ele e também devido ao fato de que na Era dos Reinos Combatentes não tinham muitos ninjutsus desenvolvidos, eu não sei se ele era poderoso o suficiente para vir aqui pro Shinobi lendário, mas ele não viria mesmo assim pelo fato de que ele não teve a sua história desenvolvida, certo? Então, continuando aqui com a família do Tajima, chegou a hora de falar do querido irmão do Madara, Izuna Uchiha, galera, Izuna Uchiha, e eu já vou largar o Izuna aqui no subestimado, por quê? Porque o Izuna era bem poderoso, quase tão poderoso quanto o Madara na Era dos Reinos Combatentes. E é óbvio que o Madara era muito forte. E o que acontece? O Izuna, provas do poder do Izuna, sobreviveu à Era dos Reinos Combatentes, que era uma era muito difícil de sobreviver. Inclusive, vários irmãos do Madara e vários irmãos do Hashirama morreram nesse processo. Então, só o fato dele ter chegado na vida adulta já é um grande feito e uma demonstração de poder, até porque ele sempre estava ali em combate, sempre estava em conflitos. E outra prova também é o Mangekyo Sharingan. Junto com o Madara, eles foram os primeiros Uchiha a conseguir despertar um Mangekyo Sharingan, meio que sem manual de instrução, tá ligado? Se você for parar pra ver, depois que o clã Uchiha se estabelece, e vários outros clãs que têm poderes ali específicos dentro da família, depois de um tempo eles vão sabendo como que trabalhar com aqueles poderes. Só que nessa época não tinha muito de manual. Era na raça que conseguia as paradas. Então isso prova que o Izuna é muito forte e que o seu Sharingan também era muito poderoso, o seu Mangekyo Sharingan, porque foi graças ao Izuna e o seu Mangekyo que o Madara conseguiu ter Mangekyo Eterno. Porque depois que o Izuna acaba morrendo daquele jeito bem trágico pro Tobirama durante o combate, o Madara, né, pega ali os olhos do seu irmão e implanta nele mesmo, assim despertando o Mangekyo Eterno. Então, eu vou deixar o Izuna aqui no subestimado, porque normalmente a habilidade dele não é reconhecida, normalmente ele não é nem lembrado. Mas só do fato dele ter vivido até onde ele viveu e de ter ali desenvolvido os poderes que ele desenvolveu, isso prova que ele é subestimado. Valeu? Continuando, chegamos aqui agora na vez de dois Uchihas, talvez dois dos Uchihas mais queridos de todo mundo ninja, certo? Um mais querido que o outro, o Itachi, da mesma forma que tem muito fanboy, tem muito cara que não gosta dele, se posiciona ante a fandom dele, enquanto o Madara não é nem questão de gostar ou não, tem que respeitar que o cara é brabo. Então, falando aqui do Madara, não tem outra posição pra deixar o Madara a não ser na posição de Deus Shinobi. Aí você vai falar, ah, Camus, mas é o Hashirama que é o Deus Shinobi. Eu sei, oficialmente na obra é o Hashirama, inclusive o Hiruzen também tem esse apelido, sabia? De forma oficial no anime. Mas enfim, o Madara,
não tem como negar que o Madara é tão poderoso quanto o Hashirama. E aí, se você fala, não é porque o Hashirama derrotou ele lá no Vale do Fim, quando eles eram vivos ainda. Beleza, mas e o Madara quando volta com o Medo Tensei? E o Madara quando volta com o Medo Tensei com o Rinnegan, com o Mokuton, com o Sharingan, com o Mangekyo Sharingan, com o Susanoo, amassando todos os Kage, amassando os Hokage das antigas, voltando à vida. Eu nem vou falar do modo Rikudou. Porque o modo Rikudou já seria muita apelação, e aí já é um poder até muito externo, tá ligado? Mas enfim, eu acho sim que de fato o Hashirama sempre foi mais forte que o Madara, mas não tem como a gente não respeitar o Madara a ponto de colocar ele na posição de Deus Shinobi, porque conforme o seu desenvolvimento, que também foi muito bom, as suas habilidades só aumentaram a ponto dele ficar imparável. Tipo, tem revelações, se eu não me engano, o Kishimoto já até admitiu isso, não sei se é o certo, mas tipo assim, o Madara morreu daquele jeito porque não tinha nenhuma forma do Madara morrer na porrada, tá ligado? Não tinha nenhuma técnica que poderia parar o Madara no modo Rikudou, então é por isso que ele morreu daquele jeito pros Zetsu e tal, pra encadear na volta da Kaguya. Mas o Madara chegou no limite do poder. Então não tem jeito não deixar o Madara aqui no Deus Shinobi muito brabo mesmo, curto muito o Madara, pra mim é um dos melhores personagens, é um dos melhores vilões de anime e é um dos personagens que tem a maior áurea, a maior imponência que eu já vi num anime, certo? E por fim, chegou a vez de falar do queridinho da galera, né? Do queridinho da galera, muita gente fala que eu sou fanboy do Itachi, por isso que eu deixei pra colocar ele por último. E o que acontece, tropa? Curto muito o Itachi, curto muito mesmo, acho ele fundamental pra obra. Quando o molecote, habilidosíssimo, sempre treinou com o Shisui, que é outro cara muito acima da média, muito fora da curva, então automaticamente, devido às suas habilidades, ele sempre foi fora da curva, sempre foi um prodígio do seu clã. Quando o Fugaku tava a fim de fazer lá, de se virar contra a Konoha, uma das grandes esperanças no campo de batalha dele era o Itachi fechar com ele. Inclusive, quando ele vê que o Itachi ficou do lado de Konoha, ele nem quis mais lutar, ele falou, não, beleza, então nem vou lutar, é isso. Você que decidiu de qual lado que ia ficar, então você que decide qual lado vai ganhar, tá ligado? Então, desde muito jovem, o Itachi bem poderoso, e depois que vai pra Akatsuki, nem se fala, né, galera? Nem se fala. O Itachi dá aula, muitas habilidades legais, um uso magnífico do Sharingan. Ele derrotou só com um olhar, aqui ó, por cima, na real 3, ó, ele derrotou só com um olhar 3 ninjas lendários. Ele derrotou só com um olhar. O primeiro foi o Orochimaru, quando ele vai pra Akatsuki, que só com um olhar, só com um genjutsu, ele amassa o Orochimaru. O Deidara, certo? Que ele também derrota só com um olhar e mostra pro Deidara qual que é a verdadeira arte. E também o Kakashi, galera. Ou seja, 3 ninjas lendários o Itachi derrotou só com um olhar. Sem falar da Kurenai e vários outros, né? E aí o que acontece? Falando de desenvolvimento, porque poderes não tem nem muito o que dizer, mas falando em desenvolvimento, gosto muito do desenvolvimento do Itachi, tanto o começo dele na Anbu é muito maneiro, a metade, quando ele tá sendo um vilão e mexe com a cabeça de geral, ele tá sendo muito maneiro, e no fim, o que falar do fim? Simplesmente o cara que conseguiu desativar o Edo Tensei, ou seja, um dos maiores heróis da Quarta Grande Guerra Ninja, e ainda por cima naquela sua partida, que é uma das partidas mais emocionantes que tem na obra de Naruto, ele consegue colocar o pingo em todos os is com o seu irmão Sasuke Uchiha e assim fechar 100% o seu ciclo. Se você for parar pra ver, o Itachi é um dos personagens que tem o melhor ciclo fechado. Ele tem um dos melhores ciclos abertos e fechados, tá ligado? Tanto as paradas que ele teve que fazer ao longo da vida, a postura que ele teve que ter, os seus planos a longo prazo, a meta que ele tinha de deixar o seu irmão mais forte, a meta que ele tinha de sempre proteger o seu irmão, proteger Konoha e tudo mais. Então, galera, por mim, como vocês sabem que eu sou um pouquinho fanboy do Itachi, por mim, eu deixaria o Itachi aqui, né? Mas não dá. O Hashirama já falou que o Itachi é um grande ninja, tá? Hashirama já falou, mas não dá. Eu vou deixar aqui no Uchiha lendário, atrás do Sasuke e atrás do Obito, porque o Sasuke e o Obito, putz, pra mim esses três aqui estão no mesmo nível. Obito por muito mérito, porque o Obito é um grande personagem, o Sasuke por um pouco de demérito, até porque o Sasuke era um dos protagonistas, então eu acho que, tipo assim, no fim da obra o Sasuke tinha que ser um pouco mais querido, um pouco mais admirado, coisa que não é pelo fandom assim tanto, tá ligado? Muita gente ainda, tipo, coloca muito, tipo, esquece muito do Sasuke nessas paradas assim, fala muito do Obito, fala muito do Shisui, fala muito do Itachi, mas às vezes esquece
o Sasuke. E eu acho aqui, galera, que o Obito até merecia, às vezes, estar na frente do Sasuke em questão de relevância pra história e desenvolvimento. E olha que eu gosto bastante do Sasuke, mas enfim, deixa aí nos comentários. Quem você acha que tinha que ficar aqui na frente? O Obito ou o Sasuke? Eu vou deixar o Sasuke porque o Sasuke teve mais tempo de tela e eu acho que teve mais feitos. Mas o Obito é muito bolado e os feitos do Obito, embora sejam menos em números, né? Em quantidade, é maior em questão de relevância. E aí, tá ligado? Esses três aqui flutuam muito. Deixa aí nos comentários o que você acha, porque esses três aqui foram fundamentais, beleza? E foi assim que ficou a nossa tier list. Esse foi o resultado. Deixa eu abrir aqui mais na tela. Ó, esse foi o resultado da nossa tier list, certo? E comenta aí, você concorda, não concorda? O que você trocaria? O que você manteria? Por que você manteria? Teve algum comentário que eu esqueci de fazer? Deixa aí nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião, beleza? Eu quero que, tipo assim, ó, que nem, ó, aqui, ó, essa Sarada. Será que a Sarada fica aqui atrás? Ela é mais fraca que essa galera aqui? Será? Não sei, acho que é. Acho que a lista, assim, ó, se for parar pra ver em questão de poder, eu acho que a lista, assim, tá justa. Talvez um Shisui aqui, será que o Shisui é mais forte que o Itachi? Será que o Shisui merecia ficar na frente do Itachi? O Itachi teve mais relevância, mas será que o Shisui é mais habilidoso? Eu vou deixar assim, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião. Então deixa aí nos comentários e vamos discutir mais sobre isso, porque é muito legal falar de membros do clã Uchiha. Esse clã é o meu clã favorito e pra mim é o clã mais maneiro de toda a obra. Então comenta aí o que você acha, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, é claro. Se você quer continuar vendo tier lists aqui no Radar, a gente tem várias, hein? Então eu vou deixar pra você aqui, ó, essa playlist aqui, ó, com todas as tier lists que a gente tem. A gente fala de Biju, de Jinchuriki, de Hokage, de tudo mais. Então, só você clicar e continuar consumindo aqui no Radar. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder as novidades. Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui!